Na aurora da história, quando o destino de uma nação pendia na balança, um momento sem precedentes ocorreu, entalhando-se na memória coletiva. Quem diria que um povo, enfrentando a opressão e a escravidão, encontraria esperança na forma de um milagre divino? A travessia do Mar Vermelho não é apenas um evento narrado em antigos textos, é um testemunho da fé, da perseverança e do poder sobressalente de Deus. Você já parou para pensar no que essa travessia realmente representa? Por que ela permanece como um símbolo tão potente na cultura e na espiritualidade do povo israelita? Continue assistindo, e prepare-se para embarcar em uma jornada que vai muito além da divisão das águas, revelando verdades profundas e surpreendentes que transcendem a história. Imagine-se, você é um hebreu, escravo do faraó. A cada dia, enfrenta o pesado fardo do trabalho forçado, a dor das injustiças, e a esperançosa mais distante ideia de liberdade. A vida parece um ciclo interminável de desespero. Mas, enquanto a esperança se esvaía, Deus levanta um libertador, Moisés. Ele não é apenas um líder, ele é a ponte entre a opressão e a liberdade, entre a escravidão e a terra prometida. A história que se desdobra a seguir não é apenas sobre escapar do Egito, mas sobre a descoberta de uma identidade e de um destino. Um momento crucial se aproxima, em que o destino de uma nação e a manifestação do poder divino se encontrariam. Num mar de ansiedade e incertezas, Moisés lidera o povo hebreu fora do Egito. Mas o que acontece quando eles se deparam com o Mar Vermelho? Quem poderia imaginar que um mar, em toda a sua vastidão e força, se tornaria a barreira a ser superada? Você pode se perguntar em qual foi a reação dos hebreus diante desse obstáculo aparentemente insuperável. Eles estavam à beira do desespero, com o exército egípcio atrás deles e as águas do mar à sua frente. E é nesse ponto que a narrativa alcança seu clímax. Segundo a tradição, Moisés ergueu sua mão sobre o mar e, contra todas as expectativas, as águas se separaram. As perguntas começam a surgir: seria esse realmente um milagre? Como é que a natureza se sujeitou a essa intervenção divina? O que isso implica sobre a natureza de Deus e a relação que ele tem com o seu povo? Ao longo dos séculos, muitos estudiosos tentaram entender esse fenômeno, e a convergência de fé e ciência lança um novo olhar sobre essa travessia. Enquanto as águas se dividem, uma nova realidade é criada. As pessoas começam a atravessar, e cada passo na areia seca se transforma em um ato de fé. Imaginem a cena em milhares de almas unidas, atravessando um leito marinho, sob a proteção divina. O que passa pela cabeça de cada um durante a travessia? Seriam eles gratos, aterrorizados, esperançosos? Essa experiência não é apenas física, é profundamente espiritual. O medo e a esperança caminham lado a lado, e a travessia se torna um microcosmo da luta pela liberdade. À medida que os hebreus avançam, você pode sentir a tensão crescente. O exército do faraó, determinado a recuperar os escravos, se lança em uma perseguição desesperada. Mas o que acontece quando a realidade do povo hebreu e a obstinação dos egípcios se encontram? O desfecho dessa cena se desenrola quase como um conto épico. A separação das águas simboliza muito mais do que uma mera fuga, e é a verdadeira marca do novo destino de Israel como povo escolhido. Mas, à medida que a narrativa se desenvolve, um pensamento intrigante persiste: o que acontece com aqueles que não acreditam na promessa, que hesitam em dar o próximo passo? E quando finalmente atravessam, o que essa travessia significa para sua identidade coletiva? Os hebreus não eram mais apenas um povo em fuga, haviam se tornado um povo. Agora, sua história estava entrelaçada com a de Deus. Contudo, a travessia não é o final da jornada, é o início de uma nova aliança. O que isso realmente significa para o futuro do povo de Israel? A tensão entre fé e dúvida se torna o tema subjacente nos capítulos que se seguem. Imagine a cena: atrás deles, o mar começa a se fechar novamente, e resta apenas a memória de um milagre. A liberdade conquistada, mas também a dura realidade de um deserto à frente. E então, Moisés sobe a montanha, e Deus se manifesta. A entrega das tábuas da lei é outro momento crucial, mas pense por um instante: o que os hebreus realmente entendem sobre o que é ser livre? Libertar-se fisicamente é o primeiro passo,
mas e a liberdade espiritual e moral? É aqui que a travessia do Mar Vermelho se transforma em uma poderosa metáfora. A libertação é um tema contínuo, revivido em muitas culturas e épocas, mostrando que a jornada do povo hebreu é, de fato, um reflexo da luta universal por liberdade, dignidade e identidade. Mas você pode estar se perguntando, como um evento tão distante se conecta com a vida moderna? O que essa travessia revela sobre a natureza humana, e os ciclos de opressão e superação que ainda existem hoje? Nos dias atuais, quando muitos ainda buscam a liberdade em ambientes sufocantes, a travessia do Mar Vermelho se transforma em um símbolo potente de esperança. E a pergunta que ecoa é: e nós estamos dispostos a atravessar os nossos mares vermelhos pessoais? À medida que continuarmos essa narrativa fascinante, prepare-se para descobrir que os desafios enfrentados por Israel são mais do que uma história antiga, são lições que ainda ressoam fortemente em nossos corações e mentes. O que Moisés disse àqueles que hesitaram em seguir adiante? Como eles puderam superar suas dúvidas e medos para finalmente crer no que parecia impossível? No próximo segmento, exploraremos não só a travessia em si, mas também as lições que essa experiência deixou para gerações futuras. A travessia do Mar Vermelho é uma história de resistência, fé e, acima de tudo, um testemunho do imenso poder que reside na crença em algo maior. Prepare-se, pois a jornada ainda está longe de terminar. As lições que emergem após a travessia vão tocar os limites do que significa estar verdadeiramente livre. Cuidado! O que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o seu próprio caminho. Continuaremos em breve, e tenho certeza de que você não vai querer perder essas revelações. À medida que o povo hebreu finalmente emerge do Mar Vermelho, uma nova realidade se apresenta. Eles não são mais apenas sobreviventes de uma opressão brutal, mas agora, são um povo marcado por um milagre, uma nação em formação cujo futuro ainda é incerto. O que realmente significa ser um povo livre? Essa questão ressoa em cada coração que atravessou as águas, e à medida que caminham pelo deserto, a pesquisa por identidade e propósito se transforma em um elemento central de sua jornada. O deserto não é apenas um espaço geográfico, é também uma metáfora para o processo de transformação pelo qual passam. Nas arejaneiras de um mundo conhecido de escravidão, eles se deparam com a vastidão do desconhecido. Neste ambiente árido e desolador, emerge a necessidade de direção. E quem melhor para guiar esse povo senão Moisés, que teve a coragem de liderá-los através do milagre? À medida que Moisés conduz os hebreus, eles enfrentam o que pode ser descrito como o grande teste do deserto. Fome, sede e desespero tornam-se companheiros constantes. As primeiras murmurações de insatisfação começam a surgir, com muitos se perguntando se a travessia realmente valeu a pena. Por que Deus não fornece imediatamente o conforto e nutrientes que eles necessitam? Aqui, a dor da transição se torna palpável. Os hebreus confrontam seus passados e seus presentes, e o deserto se transforma em um lugar de reflexões intensas sobre liberdade, confiança e propósito. Dentro desse contexto, Deus fornece o maná, um alimento que sustenta a vida. Mas isso não é apenas sobre a nutrição física, o maná representa também a dependência da comunidade de Deus e a necessidade de fé para sustentar a vida. E lembre-se, cada manhã, eles coletam o maná, simbolizando um novo começo e uma nova oportunidade de conexão com Deus. O que isso nos ensina sobre a providência divina nas nossas vidas? Cada nova manhã é uma oportunidade para recomeçar, para renovar nossa fé e nutrir nossos sonhos. Com o passar do tempo, enquanto testemunham os milagres de Deus em suas vidas, os hebreus começam a se fortalecer como um povo. Cada vitória, cada prova superada, se torna um passo em direção à formação de uma identidade coletiva. Contudo, assim como a travessia do Mar Vermelho desafiou a energia da fé, as experiências no deserto também levantam indagações que vão além das questões materiais. O que é essa identidade que estão construindo? Como eles podem manter a esperança diante das adversidades? Este é o momento em que Deus decide estabelecer uma aliança com o povo hebreu no Monte Sinai. O ato de entregar a lei através das tábuas representa não apenas um conjunto de regras, mas fundamentalmente representa o convite de Deus para que eles sejam um povo santo, dedicado, separado e ligado a Ele.
A ideia de aliança é crucial aqui e é um compromisso mútuo. Deus promete ser o Deus deles, e em contraposição, eles devem se comprometer a ser o seu povo. Nós, muitas vezes, nos perguntamos qual é o propósito da lei. É uma série de limitações ou um caminho que orienta os fiéis em direção à liberdade plena? Moisés, em sua capacidade de intercessor, estabelece uma conexão pessoal e profunda entre Deus e seu povo. Mas isso também traz à tona uma questão importante: a liberdade não é apenas a ausência de opressão, mas também a presença de responsabilidades. À medida que os hebreus recebem as leis, isso se torna uma rica base para a construção de uma sociedade que reflete os valores de justiça, amor e compaixão. Entretanto, a jornada no deserto não é linear. Ao contrário, é permeada por dificuldades e testes que forçam a identidade do povo a se afirmar. Em um momento de crise, a tentação de renunciar ao novo caminho é palpável. Quando Moisés se ausenta por um tempo para receber as instruções divinas, o povo, ansioso, volta suas costas para Deus. O episódio do bezerro de ouro revela algo chocante sobre a natureza humana, a dificuldade em confiar plenamente no plano divino. Essa história ressoa com cada um de nós. Quantas vezes nos deparamos com o desconhecido e, em nossa ansiedade, buscamos criar novos ídolos ou soluções temporárias que não nos levam à verdadeira liberdade? Deus, ao ver a infidelidade do povo, se irada, mas Moisés intercede novamente, lembrando-se da aliança que haviam feito. Essa intercessão é um ato de grande importância. Aqui, Moisés não apenas se destaca como um líder, mas como um mediador, que estabelece um vínculo de amor e compreensão entre Deus e o povo. Através disso, encontramos um princípio fundamental: e mesmo quando falhamos, sempre há espaço para o arrependimento e para a restauração. A cada erro, uma nova chance se apresenta para voltemos ao caminho da fidelidade. Conforme os hebreus continuam sua jornada, aprendem a construir um novo relacionamento com Deus que não é apenas baseado em milagres, mas em compromisso e obediência. As normas e os preceitos tornados pela lei oferecem um fundamento estável para a sociedade que estão construindo. Mas isso requer prática e introspecção, o entendimento de que a liberdade implica em ação responsável. Não se trata apenas do que podemos fazer, mas do que devemos fazer. Ao se aproximarem da terra prometida, a emoção se mistura com o temor. Afinal, para possuir esse novo lar, eles devem confrontar seus medos mais profundos. Os espiões enviados para explorar a terra trazem um relatório que ressoa como um eco das antigas inseguranças: somos como gafanhotos aos olhos deles. A capacidade de ver-se pequeno, incapaz e impotente impõe um desafio significativo. Isso nos leva a questionar: como é que conseguimos ver as montanhas de desafios em vez das promessas que estão diante de nós? Nos momentos de crise, a grandeza de Deus pode se perder em nossa perspectiva limitada. A transição da escravidão à liberdade não é uma linha reta, é cheia de altos e baixos, testes e provações. Mas, como aprendemos com os hebreus, é por meio da perseverança que a verdadeira identidade é moldada. Essa passagem se transforma em um espelho que reflete nossas próprias batalhas diárias. Quando consideramos o que significa atravessar o nosso próprio Mar Vermelho, nos deparamos com obstáculos que testam a nossa fé, mas também nos oferecem oportunidades para crescer. Finalmente, após anos de perambulação, os hebreus chegam à porta da terra prometida. Eles estão prestes a entrar no que Deus prometeu, mas antes, uma nova geração será responsável por essa entrada. Aquele que não consegue avançar para a nova fase, para um novo destino, está, em certa medida, refém de seus medos e dúvidas. Aqui, a narrativa da travessia se completa, mas as lições se perpetuam. Na verdade, a travessia do Mar Vermelho não é apenas um evento isolado, mas sim um ponto de virada que reverbera nas gerações. A travessia, a resistência, os testes e a restauração se tornam parte da herança coletiva. O que realmente precisamos entender é que cada um de nós tem sua própria travessia a contar. As marés do desânimo, as ondas de medo e o clamor por liberdade ainda ecoam em nossas vidas. Agora, ao refletirmos sobre essa rica narrativa, somos confrontados com a pergunta: qual é a travessia que você enfrenta hoje? Quais mares vermelhos se erguem em sua vida? Sem dúvida,
as histórias de superação nos ensinam que a verdadeira manifestação da fé encontra-se nas pequenas ações diárias, nas decisões de levantar e avançar. Em conclusão, a travessia do Mar Vermelho não é apenas uma antiga história de opressão e liberdade, é a crônica vibrante da nossa luta contínua. Cada um de nós enfrenta fronteiras que necessitam ser atravessadas. A coragem para fazer isso dependerá, em grande medida, da nossa capacidade de acreditar no que é possível, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Estamos sempre em uma jornada de travessia. Que possamos, como os hebreus, descobrir que a verdadeira liberdade não reside apenas na ausência de opressão, mas na coragem de viver plenamente, com fé, esperança e um compromisso profundo com nossa prática e identidade. Por fim, lembre-se, por mais desafiadora que seja a travessia, ao cruzar o seu próprio Mar Vermelho, você ganhará mais do que apenas liberdade, ganhará a oportunidade de se tornar a pessoa que você foi criado para ser. Prepare-se para essa jornada transformadora, ela é não só uma promessa, mas um chamado para um futuro vibrante e autêntico.